Bom dia, senhores. Bom dia, doutora Silvana, senhores conselheiros, o senhor procurador do Estado, o doutor Biratã. Graças a Deus que conseguiu fazer a conexão, seja bem-vindo, né? Damos as boas-vindas também ao doutor Fernando Westin, né, que é o representante da Heineken, e damos verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento do Conselho de Recursos Tributários. Eu declaro aberta a 14ª sessão ordinária virtual. Iniciando na ordem do dia, eu pergunto aos conselheiros se está aprovada as resoluções dos processos que estão no Drive e foram mencionados ontem em sessão. Então, considera-se aprovada com as alterações propostas, né? E eu anuncio mais dois processos que se encontram para aprovação. O processo de número 1-3030-2017, auto de infração 2017-06575, supermercado Vanderbox, relator o doutor Alexandre Goiânia. E o processo 1-2219-2018, auto de infração 2018-03755, NTB Nordeste Torres do Brasil, relator o doutor Vander. Essas resoluções encontram-se lá. E eu também pergunto, porque nós disponibilizamos ontem a nossa ata, né, se tem alguma retificação da ata de ontem, ou se pode ser considerada como lida, como aprovada. Nenhuma retificação, presidente. Nenhuma? Então, também considera-se aprovada a ata da 13ª sessão ordinária virtual. E aí nós passamos para os processos. Nós temos dois processos, e aqui eu já dei as boas-vindas ao doutor Fernando Westin, né, que representará a Heineken BR Bebidas, né, e nós temos um com o doutor Leilson e outro com o doutor Felipe. Nós continuaremos fazendo como a gente está fazendo nas sessões virtuais. Embora as matérias tenham conexão, a gente vota um a um para ficar mais claro as decisões, certo? E aproveita as falas naquilo que for possível, certo? Então, eu anuncio o processo de número 1-1004-2019, auto de infração 1-2018-18-840, recorrente Heineken BR Bebidas Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator o conselheiro Leilson Oliveira Cunha, a quem eu passo a palavra. Lembrando que nós teremos a sustentação oral do doutor Fernando Westin Marcondes Pereira. Doutor Leilson. Senhora presidente, senhores conselheiros aqui presentes. Doutor Leilson, só antes do senhor começar, por gentileza, só para fazer um adendo, que os nossos processos, salvo o meu juízo, dei uma olhada aqui, eles muitos parecem, né? Até Então, assim, eu vou observar aqui o relato de Vossa Excelência, e aí, se necessário for, eu faço alguma observação aqui no meu processo, para não ter dois relatos iguais, né? Para aproveitar no que der. Enfim, como fazemos? Presidente? Pois não, doutor Biratã. Inclusive, eu tenho a impressão que esses dois autos de infração, eles guardam uma compatibilidade tão grande, pelo menos em relação às manifestações, principalmente da consultoria, que talvez fosse o caso de colocá-los em conjunto para análise. Eu não vejo assim muita distinção. Assim, eu estava falando nesse sentido mesmo, do senhor procurador, viu? Desculpe. Pronto, então. Porque assim, existe, já antecipando, existe uma manifestação aqui em relação à preliminar de nulidade suscitada pela parte, que é a mesma. Então, assim, talvez para não se repetir todo o relato, né? Depois do relato do doutor Leilson, logo após fazer o doutor Felipe faria algumas observações para a gente poder analisar em conjunto. É só uma sugestão, presidente. Eu agradeço, doutor Biratã, e acato, considerando o doutor Felipe, eu só pergunto ao doutor Fernando se ele tem alguma oposição ou se pode ser feito em conjunto, que aí eu anuncio outro processo.
Sim, não tenho nenhuma objeção, e como bem colocado pelo relator, pelo Dr. Felipe, pelo Dr. Biratã, os processos são exatamente os mesmos, o que muda é só o período de apuração, mas eles foram lavrados pela mesma fiscalização e, em primeira instância, foram julgados pela mesma julgadora de primeira instância. Então, as nulidades são as mesmas. Então, doutor Leilson, eu vou anunciar o processo do doutor Felipe, o senhor fará o relato e o doutor Felipe fará as complementações. Né? Processo de número 1.1003/2019, auto de infração 1/2018-18825, mesmo recorrente, mesmo recorrido, relator o conselheiro Felipe Pinho da Costa Leitão. E aí fica com a palavra o doutor Leilson Oliveira. Obrigado, presidente. Com certeza, acho que o doutor Felipe poderá acrescentar algo, se assim lhe convier. Renovando bom dia a todos, em especial ao doutor Marcos Vinícius, que aqui se encontra também, nosso conselheiro dessa Câmara, que não participa da votação hoje, mas, presidente, esta infração, ela foi tida como uma acusação de crédito indevido em função de que a autuada lançou em sua apuração de ICMS, aqui no exercício de 2015, do doutor Felipe, em outro exercício, o valor de R$ 348.703,54, proveniente de crédito de ativo imobilizado em desacordo com a legislação. Né? O fisco aqui faz a acusação de que o contribuinte fez o cálculo errado do coeficiente de creditamento do CIAP. Né? O período de infração, como eu disse, foi exercício 2015, os artigos infringidos o 49, 52 e 53 da Lei 2.670/96 e a penalidade fixada nos termos do artigo 123(2)A da Lei 2.670/96. Bom, as informações complementares, a autoridade fiscal expôs que a infração restou configurada após analisar a escrituração fiscal digital, especificamente os registros do CIAP, né, o controle de crédito ICMS do ativo permanente. Observando pelo registro G110 da FD do contribuinte que o mesmo utilizou o coeficiente de creditamento de 100% para os créditos do CIAP, alertando que tal coeficiente não poderia ser aplicado, visto que a empresa realizou operações isentas ou não tributadas no período analisado, conforme resumo do seu registro C190 da FD. Expõe ainda que, através do termo de intimação, 2018-12415, intimou e disponibilizou ao contribuinte as planilhas com os cálculos para que o mesmo pudesse conferir o levantamento realizado pela auditoria. E aí obteve como resposta o argumento de que, no caso do coeficiente de creditamento, deveria ser levado em consideração apenas aqui em termos de denominador, tá? Que no coeficiente lá, o numerador são as operações tributadas, mais operações de exportações, subindo no denominador todas as operações de saídas totais. E aqui a argumentação do contribuinte foi no sentido de que deveria ser levado em consideração apenas as operações que efetuassem transferência definitiva da titularidade das mercadorias bem transacionadas, ou seja, ali no denominador. Aí continua que tal argumento observa que não foi acatado pela fiscalização, posto que tal interpretação implicaria em uma inovação ao ordenamento jurídico vigente no Estado de Ceará, especificamente aos incisos 2 e 3º do parágrafo 4º, artigo 49 da Lei 2.670/96, e os incisos 2 e 3 do parágrafo 13 do artigo 60 do decreto 569/97, que tratam da previsão legal e regulamentação do coeficiente de creditamento a ser utilizado no CIAP. E ainda dos que, fazendo a leitura dos dispositivos acima referidos, considerando ainda a coincidência integral dos dispositivos regulamentares transcritos com os incisos 2 e 3 do parágrafo 5º do artigo 60 da Lei Complementar 87/96, Lei Candi,
chegou ao entendimento de que deve-se considerar todas as operações de saída para o cálculo do coeficiente de creditamento. Aqui ele está se referindo ao denominador, observando que, se fosse a vontade do legislador restringir as operações de caráter definitivo, ele teria sido explícito, da mesma forma como foi ao equiparar a saída ao exterior à saída tributada. Ou seja, a argumentação da autoridade do fisco é de que, se fosse para excluir determinadas operações do denominador, no cálculo do coeficiente do SIAP, a legislação, desde a Lei Candir, teria sido explícita nesse sentido, como foi para fomentar as exportações, colocando as exportações lá como saída tributada no numerador, que, ao fazer isso, aumenta o coeficiente de creditamento do contribuinte, né? Quando acresceu as operações de exportação no numerador, somadas às operações tributadas. Então, isso faz com que, efetivamente, o contribuinte tenha um ganho no coeficiente de creditamento. Interposta a tempestiva impugnação, a julgadora de singular afasta inicialmente o argumento trazido pela autuada de nulidade por incompleta capitulação legal, que era um dos argumentos trazidos pela parte na impugnação. Aí a autoridade julgadora não acolhe ainda também a pretensão de exclusão do total de saídas no denominador, no cálculo do coeficiente de creditamento do SIAP, das operações com saídas não operacionais e não definitivas, julgando o feito procedente nos termos do artigo 57, 65 do Decreto 4569/97, sujeitando-se, por conseguinte, a penalidade do artigo 123, 2A da Lei 2670/97. Resumindo, a julgadora de primeira instância afasta o argumento central de capitulação incompleta, né, do dispositivo infringido e da penalidade imposta na autuação, e também não acolheu a pretensão de excluir do denominador essas operações, essas operações de saídas não operacionais, saídas não operacionais e não definitivas. Mais à frente eu vou dizer que tipo de saídas são essas. E resignada com a decisão singular, a autuada interpôs a tempestiva impugnação, em que, resumidamente, a gente pode consignar o seguinte: primeiro, a anulação da decisão de primeira instância, por cesseamento ao direito de defesa por ausência de fundamentação. Aí, o artigo 489 do CPC, 93.9, inciso 9 da Constituição Federal, razão de não apreciação de forma expressa pela julgadora singular das questões específicas aduzidas na impugnação administrativa, e estabelecendo fundamentações dissociadas da discussão aventada nos presentes autos e também de não apreciação do pedido de realização de perícia. Então, aqui, o contribuinte aduz já uma preliminar de nulidade da decisão singular, né? Também alega a nulidade da autuação por incorreta capitulação da infração, uma vez que o enquadramento legal da infração nos autos, né, artigo 49, 52, 53 da Lei 12.670/96, não corresponde ao objeto nuclear relatado da autuação, qual seja, de creditar-se indevidamente de ICMS sobre a aquisição de ativo imobilizado, não havendo acusação clara e expressa de que a recorrente teria violado os artigos 52 e 53 da Lei 2.670/96, violando, assim, o disposto no artigo 33, inciso 11 e 14 do decreto, regulamento do processo administrativo tributário, que era o decreto 25.468/97. Equívoco, também alega equívoco da fiscalização na elaboração de seus cálculos, ao incluir indevidamente as saídas não operacionais e não definitivas, ou seja, saídas provisórias, na totalidade das saídas no denominador para a realização
da proporção e obtenção do coeficiente de crédito do CIAP. Quais são essas saídas não definitivas? São os códigos fiscais de operação: 5551, 5920, 5921, 6551, 6556, 6557, 6552, 6920 e 6921. Essas saídas são saídas de remessas, são saídas simbólicas, são saídas também de bem de ativos, são saídas com diferimento. Em resumo, todos esses códigos fiscais de operação, eles traduzem esse tipo de saída. Né? A análise do presente também alega que a análise do presente auto de infração e do recálculo apresentado, a recorrente reconheceu que apenas... Só um minutinho, senhores, que esqueci de desligar aqui. Aí. Pronto. Volto ao ponto. Então, a empresa reconhece, refazendo os cálculos conforme os seus argumentos, de que apenas R$ 15.829,52 do montante cobrado de R$ 348 mil poderiam ser considerados como créditos indevidos, o que, no entanto, não tem o condão de ratificar a cobrança indevida do restante do crédito, promovida pela fiscalização. Então, aqui, refazendo os cálculos, retirando do denominador essas saídas, digamos, provisórias, né, e fez com que resultou num valor de R$ 15.829 reconhecido pela empresa como crédito indevido. Também alega violação à determinação expressa contida no artigo 60, parágrafo 13A do regulamento do ICMS, com o texto dado pelo decreto estadual número 33.293/2019, norma de natureza notadamente interpretativa e aplicável aos fatos geradores, objeto da autuação em tela, nos termos do artigo 106, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Este argumento aqui se deve a um fato da edição do decreto, agora em 2019, em que ele retira, no cálculo do coeficiente do CIAP, do crédito do ativo imobilizado, ele retira do denominador algumas operações. É evidente de se relatar que essas alterações decorreram apenas no decreto. Esse decreto 33.293, ele altera o regulamento do ICMS, ausente, portanto, qualquer alteração na Lei 2.670/96, também ausente qualquer alteração na Lei Complementar 87/96, Lei Candim. Então, esse decreto, a partir de 2019, altera a forma de cálculo do coeficiente do CIAP, retirando-se do numerador algumas operações, né? Também a recorrente diz que, inclusive, reconhece o próprio equívoco de utilizar o índice de 100%, ao passo que o correto seria a utilização do índice médio de 98% para a aprovação do crédito de ICMS do ativo imobilizado. Esse índice aqui, 100%, 98%, só esclarecendo, por que 100%? Porque se pegou todas as saídas tributadas, mais as exportações no numerador, e no denominador se utilizou todas as operações de saídas totais. Por isso que se chama 100%. E 98%, quando ele refez esse cálculo, ao retirar esses índices, essas operações do denominador, restou esse índice de 98% do valor dessa proporção entre saídas tributadas mais exportações sobre saídas totais menos as saídas provisórias. Tá? Também alegou notória desproporção da multa imposta por meio da autuação, tendo caráter notadamente confiscatória e em violação ao princípio constitucional da vedação de confisco. Ao final, requer anulação da decisão de primeira instância, com retorno dos autos para novo julgamento, razão de não apreciação de argumentos de defesa e do pedido de perícia. Também requer nulidade em razão da ausência de coerência lógica entre a capitulação legal empregada e o relato da infração. Também requer o cancelamento da integralidade da cobrança
e também o cancelamento da multa aplicada por ser confiscatória e subsidiariamente também a aplicação da multa nos termos do artigo 123, 1D da Lei 2.670/96. Então, temos aqui duas preliminares, uma de anulação da decisão em primeira instância, outra de nulidade do próprio auto de infração, em razão de ausência de coerência lógica, né, da capitulação legal. Aí o cancelamento da integralidade da cobrança, que se entendemos como a improcedência da autuação, questão de mérito já aqui, e também como questão de mérito, o cancelamento da multa aplicada por ser confiscatória e também, de forma subsidiária, em mérito também, o reenquadramento da multa nos termos do artigo 123, 1D da Lei 2.670/96, que eu creio 50% do valor do crédito indevido, salvo engano, né? Bom, a assessoria processual tributária opina pelo retorno dos autos da primeira instância, deduzindo que no julgamento de primeiro grau não se realizou qualquer a respeito das alegações da impugnante de que não devem ser considerados no cálculo médio mensal do ICMS, oriundo de bens do ativo imobilizado, as operações de saídas não definitivas, tais como remessa de bem por conta de contrato de comodato, remessa de bem para conserto ou reparo, remessa de vasilhame ou sacaria, remessa para industrialização sob encomenda, e saídas que não se enquadrariam no conceito de operação de circulação de mercadoria, decorrente da atividade da impugnante, assim como saídas de quebras de garrafas e devolução de vasilhame ou sacaria. Tá? Deduz que também não verificou qualquer menção ao pedido da recorrente de realização de perícia, denotando assim cessamento ao direito de defesa da recorrente, entendendo pela nulidade da decisão singular, devendo os autos retornarem à primeira instância para análise completa dos argumentos da autuada. Também no parecer, o parecerista discorre sobre essa questão do decreto 33, deixa eu ver o número aqui, o 33/293, aliás, 33/293/2019, de ele não ser uma norma de natureza interpretativa, portanto, inaplicável a fatos geradores passados, não se podendo atrair a incidência aí do artigo 106, inciso 1º do Código Tributário Nacional, em razão de que, efetivamente, o que o decreto fez foi alterar a forma de cálculo do crédito do ICMS do ativo permanente, que isso se traduz em direito material. Portanto, não haveria que se dar essa questão de ser essa norma interpretativa. Presidente, esse é o relato. Fico à disposição dos contribuintes. O doutor Felipe, por favor, se eu tiver falhado aqui em colocar algum outro argumento, ele possa me completar, e também a parte aqui em sessão oral, né, pode trazer novos elementos, os quais o falha não tinha trazido aqui neste relato. Agradeço, doutor Leilson, e agora eu pergunto ao doutor Felipe se ele deseja fazer alguma observação do auto dele, né, o que for particular. Presidente, bem, bom dia a todos e a todas, né? O doutor Leilson realmente sempre faz um relato muito completo, e dessa vez não foi diferente. As diferenças do meu processo, elas se remetem realmente a diferenças pontuais mesmo, como valor, como período. Mas eu queria questionar também, aí eu lanço o questionamento à Procuradoria, à presidente também e ao advogado, se não seria o caso de nós analisarmos essa questão da nulidade trazida pelo parecerista, porque, do meu ponto de vista, caso a gente acate e retorne à primeira instância, a gente encurtaria um pouco mais aqui o nosso caminho, apesar de saber
que o mérito ele seria, se nós virmos, né, que o mérito poderia ser aproveitado à parte, a gente poderia primeiro poder descartar a nulidade ao mérito. Só que eu acredito que nesse caso, como... Doutor Felipe, deixa eu só lhe fazer uma sugestão. Eu acho que seria o caso do senhor só colocar as particularidades, aí depois que o doutor Biratã tenha a parte, a gente poderia não, presidente, para não, discussão. Desculpe, não era? Não, tudo bem, tudo bem, porque não é porque, na verdade, eu não vou nem colocar outras questões, não, porque os processos são muito próximos. O que eu disse no começo é, na verdade, a fala sobre o processo. O que diferencia, na verdade, é o valor que no meu processo... Deixa eu só pegar aqui o áudio de infração, presidente. Pois não. O meu período de infração é o período de 2000... o exercício 2014 e o valor aqui de 289.823,55. Também crédito devido proveniente do lançamento de conta na conta gráfica, também faz menção ao CIAP, faz menção não, né? Lida com o CIAP. Na verdade, é um processo realmente assim. É tudo muito parecido, né? Mas aí eu só levantei essa questão porque de repente a gente teria... Isso, a presidência, a procuradoria, a parte, né? Foi só uma parte minha. Eu agradeço, doutor Felipe, se o senhor encerrou, né? E aí eu passo a palavra ao doutor Biratã para manifestação da douta procuradoria. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, Silvana, doutor Fernando, representante da parte contribuinte. Senhores e senhoras, na verdade, o doutor Felipe ele tem razão quando fala da questão de analisar inicialmente essas nulidades, porque isso primeiro porque é algo que você tem que começar pelas nulidades. Se você tem uma nulidade efetivamente que impede o segmento do curso do processo, a análise das demais matérias, caso acatada, ela já encurtaria o caminho, nas palavras aí do doutor Felipe. E o parecer, na verdade, senhora presidente, senhores conselheiros, ele, na sua fundamentação, o parecer da consultoria, basicamente ele se atém a esse aspecto da nulidade. A rigor, ele não chega nem a entrar propriamente no mérito, ele faz todo um relato, um resumo do que aconteceu nos autos do processo, desde a autuação fiscal, ao julgamento de primeira instância, ao recurso da parte, mas ele se atém justamente a essa questão preliminar, por entender que o julgamento de primeira instância não teria examinado todas as questões postas pela defesa da parte. Então, assim, inicialmente, tem uma preliminar que seria do próprio auto de infração. Essa preliminar, já de antemão, eu rejeito, acho que a gente já poderia, nesse aspecto, até já julgar aqui, porque é aquela preliminar de nulidade que nós, por diversas vezes, já tivemos oportunidade de examinar a segunda Câmara, o CONAT como um todo, né? Em todas as câmaras, inclusive tem dispositivo de lei que dispõe expressamente sobre esse tipo de situação, que é aquela em que, embora muitas vezes o dispositivo legal citado, indicado no auto de infração, não corresponde exatamente aos fatos narrados, à autuação fiscal, isso não é capaz de gerar nulidade da autuação fiscal, desde que os fatos estejam devidamente esclarecidos, claros, desde que haja perfeita clareza daquilo que o fiscal quis autuar. E está muito claro aqui no caso dos presentes autos que a autuação é por creditamento indevido, para o erro nesse cálculo do CIAP, e há toda uma fundamentação do agente fiscal explicando o porquê, né? Ele entende que há
esse creditamento se deu de forma indevida. A questão se foi ou não indevida é uma questão de análise de mérito. Então, assim, não há, a nosso ver, qualquer tipo de nulidade em relação a esse aspecto. Então, acho que, de antemão, essa nulidade já poderia ser afastada. Prosseguindo, tem uma outra nulidade que aí sim eu entendo que assiste razão à parte, quando ela alega esse seu recurso ordinário, em relação à nulidade do julgamento singular, né? Porque, de fato, a empresa ela trouxe em sua impugnação muitas matérias, muitos questionamentos que mereceriam ser devidamente analisados pela julgadora, né? E como bem disse aqui o parecer, embora no julgamento não seja necessário uma análise detalhada de toda e qualquer alegação, os pormenores, mas de qualquer forma, essa fundamentação tem que trazer uma manifestação suficiente que aborde, ainda que de uma forma global, mas pelo menos que permita concluir que ela analisou as alegações, os pontos colocados, os pontos colocados pela defesa da parte. E a gente observa assim, que foram muitas as questões suscitadas e que a julgadora, basicamente, na sua razão de mérito, ela só apenas comenta fala da vedação do aproveitamento de mercadoria sujeita à substituição tributária e de compra de material de consumo. Ela se atém a esse aspecto. Quando a gente observa que são muitas outras questões, como disse aqui o parecer, uma das questões que é talvez uma das principais questões citadas pela impugnação é de que essas saídas teriam que ser saídas definitivas, né? E que tais como remessa de bem por conta de contrato de comodato, que são, ou seja, olha só, aqui são saídas não definitivas, e essas saídas não definitivas, como remessa de bem por conta de contrato de comodato, remessa de bem para conserto ou reparo, remessa de vasilhame ou sacaria, remessa para industrialização por encomenda, não se enquadrariam no conceito de operação de circulação de mercadoria, decorrente da atividade impugnante. E aí ainda cita ainda saída de quebras de garrafas e devolução de vasilhames ou sacaria. E não há qualquer menção, ainda que sucinta, do julgamento singular em relação a esse aspecto. Também não há nenhuma menção em relação ao pedido de perícia da parte, porque, assim, mesmo que em tese a julgadora, digamos, acatasse, que, assim, na verdade não há nenhuma manifestação, mas, digamos, o outro aspecto é que a perícia, ainda que se acatasse a tese da parte, seria necessária a realização de uma perícia, tá? Eu digo isso porque, primeiro, que a gente não... o CONAT, embora eu já tenha arguído aqui algumas vezes a possibilidade de você já analisar, adentrar o mérito de algumas questões, embora o julgador singular não tenha adentrado, eu assim o faço quando entendo que o processo já encontra devidamente instruído e maduro para essa análise. Aqui ele não encontra maduro, até porque se fôssemos acatar esse tipo de tese, teria primeiro que fazer toda uma perícia para analisar essas operações suscitadas aqui, que envolveriam uma revisão desse crédito SIAP, né? Mas, de qualquer forma, até porque não existe aqui a previsão dessa análise de mérito pelo julgamento da instância superior, sem o julgamento do singular ter analisado isso anteriormente, porque entende-se que é uma supressão de instância. De qualquer forma, esse processo não está maduro, essas questões, são muitas questões assim para serem analisadas, e até porque o parecer da consultoria também não adentrou essas questões meritórias. Então, em síntese, concluindo, entendo que a primeira preliminar de nulidade da autuação fiscal ela não
não encontra amparo na nossa legislação, tendo em vista que existe dispositivo legal expresso dizendo que se a autuação restar clara, né, os fatos devidamente delimitados, que possibilite o direito de defesa da parte, isso não é motivo para nulidade da autuação fiscal. Isso ficou bem claro que a parte entendeu perfeitamente o que se tratava, adentrou toda a discussão, não houve nenhum prejuízo à defesa da parte. E em relação à nulidade do julgamento de primeira instância, sim. De fato, o julgamento ele não abordou as diversas questões suscitadas na impugnação do contribuinte. Então, a nossa conclusão é que há que se dar provimento ao recurso ordinário nessa parte, em que ele argue a nulidade do julgamento de primeira instância, devendo, então, o presente processo tornar a instância prima para novo julgamento. Então, essas considerações, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, doutor Biratã. E eu passo a palavra ao doutor Fernando. Bom dia, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, estar realizando a sustentação oral aqui perante o CONAT, que é sempre um prazer, embora seja virtual, sempre, todas as outras vezes que fiz a sustentação, estava aí pessoalmente, sempre fui muito bem recebido por todos. E queria parabenizar também o doutor Alexandre pela nomeação, ocorrida logo cedo. Com relação à questão, eu concordo com o doutor Felipe e também com o doutor Biratã. Eu peço a solicitação para fazer primeiramente a sustentação, então, com relação às preliminares das nulidades e, eventualmente, depois de julgadas as nulidades, se eventualmente permanecer a autuação, completar a sustentação com a demais mérito, até para encurtar o julgamento, caso Vossa Excelência, presidente, permita. Com certeza. Então, com relação à questão, como muito bem relatado pelo conselheiro, relator, esmiuçou o processo desde da autuação até o nosso recurso voluntário. Questões que foram abordadas no nosso recurso voluntário são questões de nulidade. A primeira nulidade diz respeito à decisão proferida em primeira instância. Como bem colocado pelo relator, o que está sendo discutido aqui no auto de infração é o suposto creditamento indevido do crédito do ativo imobilizado, por a empresa ter supostamente calculado de forma equivocada o cálculo do coeficiente do SIAP. Na impugnação, nós demonstramos que o cálculo do SIAP estava correto, demonstramos que, pela legislação, o cálculo do SIAP ele tem uma proporção entre o denominador e o numerador, né? E a decisão de primeira instância, quando foi analisar o nosso caso específico, acho que ocorreu algum problema no voto, porque o relatório ele é todo compatível com o nosso processo, só que as razões de decidir são completamente destoadas do que foi discutido nos autos. Tem 2 páginas de argumentações, inclusive citam ICMS e substituição tributária, que nem é objeto aqui, nem crédito de uso e consumo. Parece que o fundamento da decisão de primeira instância foi obtida de um outro voto que não é o que foi alegado na impugnação de primeira instância. Então, tendo em vista evidente e notória equívoco por parte da decisão de primeira instância, ao julgar o caso específico, a gente está pedindo a nulidade, porque se você analisar o voto, ele tem 5 páginas e só o relatório é compatível com o caso específico. Outro ponto de nulidade que nós arguímos é a questão da perícia, que foi suscitada, foi pedida em sede de impugnação. Por que nós pedimos perícia nesse caso? Porque, inclusive, juntamos alguns precedentes de outras câmaras, da primeira Câmara, no recurso voluntário juntamos 2, e em casos similares a este, que discute o coeficiente do SIAP, em duas resoluções de julgamentos realizados pela primeira Câmara, a própria Câmara determinou a perícia para verificar se na totalidade das saídas haviam sido consideradas saídas não operacionais, as saídas não definitivas.
e a perícia foi fundamental na análise daqueles casos, e que depois da perícia realizada, a primeira Câmara acolheu a perícia que foi realizada e afastou as saídas não operacionais e não definitivas no cálculo da apuração do coeficiente. Então, nós entendemos aí que a perícia é fundamental, por isso que foi pedida na impugnação. E na decisão de primeira instância, sequer houve menção sobre o nosso pedido de perícia. Inclusive, na impugnação, nós, além de pedir perícia, solicitamos, dispomos sobre os quesitos que, com base na legislação, são obrigatórios para ser constados na impugnação, estavam lá constados, mas sequer foram analisados. Então, só com base nesses dois aspectos de nulidade, nós pedimos a reforma da decisão de primeira instância. Outro ponto que eu não vou me estender, eu entendo, que eu compreendo, eu já participei de outros julgamentos perante esse CONAT, com relação à nulidade de capitulação legal. Eu sei qual que é o entendimento do CONAT nesse sentido, apesar de discordar, porque a parte ela tem que ter, principalmente o autuado, a capitulação tem que estar evidentemente demonstrada qual é a real infração e não uma capitulação genérica. Eu entendo o posicionamento da Corte, do CONAT, no sentido de que se o relatório fiscal demonstra qual que seria a questão, a parte consegue se defender, mas até a parte entender isso, já houve um cerceamento de defesa. Porque se o dispositivo viesse capitulado de forma correta, e no caso presente seria o dispositivo, o artigo 60 do regulamento do CMS, não haveria a perda de prazo para descobrir qual que foi a intenção da fiscalização de autuar a empresa depois de, juntamente com o relatório e diversos estudos, entender qual que seria o objetivo da autuação. Então, de toda forma, com relação a essas preliminares, em face da evidente ausência de manifestação da decisão de primeira instância e também da ausência de perícia, nós pedimos que fosse anulada a decisão de primeira instância, retornado o julgamento para novo julgamento, e nesse novo julgamento que fosse atentado todos os pontos arguidos na impugnação, até para que não haja um cerceamento de defesa ou uma supressão de instância. Obrigado, excelência. Eu agradeço, doutor Fernando, e agora eu coloco o processo para discussão, lembrando que, como sugeriu o doutor Felipe, o doutor Biratã acatou, o doutor Fernando, fica para a gente discutir primeiro as nulidades suscitadas, como é norma daqui. Está em discussão o processo. Presidente, eu queria propor, em cima dessa proposição dos colegas, e esse doutor Felipe também concordar, é que a gente julgasse logo essa questão da nulidade, até porque a parte o fez de forma ordenada, trouxe como primeiro argumento a questão da nulidade da decisão de primeira instância. Né? Os argumentos trazidos com prioridade dentro da sua ordenação de ideias, de argumentação, foi da nulidade da decisão de primeira instância. E aí eu deixo de fazer qualquer menção às outras nulidades, ao cálculo do CIAP, isso seria interessante, acho que no outro momento, em face dessa primeira decisão, que eu acho que, primeira nulidade, que eu acho que é onde nós quase todos, ou todos, penso eu, seremos acordes na decisão. Pronto, analisando esse primeiro passo, como disse a parte, como disse também a Procuradoria-Geral do Estado, evidentemente que não compete àquele que decide rebater todos os argumentos trazidos pela parte, porque senão sua decisão, que é uma construção lógica, jurídica, na resolução do litígio, seria mero rebate de argumentação, e uma decisão, seja ela jurídica ou administrativa, em face do princípio da motivação e da fundamentação, ela não pode só se resumir a rebater argumentos. Na verdade, é uma construção lógica, de aferição de sentido, ao que você pode construir dos textos legais que você está analisando. Nesse sentido, eu entendo que assiste razão à parte. Eu verifiquei, analisei li umas 3 ou 4 vezes essa decisão, e de uma julgadora a qual
nós não temos nada a que fazer objeção de suas decisões, mas, infelizmente, neste caso, houve um equívoco, eu não sei se ela estava com outros processos também de créditos indevidos, e aí, na transcrição do copia, a fundamentação, colocando no outro a fundamentação, ela trouxe a fundamentação totalmente alienada do objeto da autuação. Eu acho até que não é por ausência de fundamentação, como disse o doutor Michel, parecerista. Na verdade, tem a fundamentação. A fundamentação está equivocada, porque a fundamentação foi toda em cima de créditos de material de uso e consumo e também de substituição tributária, não fazendo nenhuma alusão a essa questão do crédito do ativo permanente, né? Da forma do cálculo do CIAP, né? Do coeficiente do CIAP. Então, presidente, nesse sentido, nós já temos decidido, essa Câmara é nesse sentido, acho que o contencioso como um todo, há sim um prejuízo à parte no que diz respeito ao cessamento do direito de defesa, embora que ele tenha utilizado toda a sua argumentação, a sua possibilidade de argumentação na impugnação, mas a parte, a ela é dado o direito, a garantia de, na decisão, ter pelo menos uma fundamentação lógica em torno dos argumentos trazidos por ela, e efetivamente eu não verifico essa lógica na decisão fundamentada da julgadora. Volto a dizer, está fundamentada, só que o fundamento não tem nada a ver com o objeto da autuação. Tá? Então, nos termos do artigo 50, combinado com o artigo 83 da Lei 15.614, me parece que este ato é possível de nulidade para que seja retornada à primeira instância e seja julgada novamente, e aí sim a julgada à primeira instância possa também encarar essa questão dos créditos, essa questão que é um pouco polêmica, o que é utilizado no denominador, o que é que não é utilizado no denominador. Então, presidente, face do princípio da eficiência e economia processual, eu me resumo a debater somente esta preliminar, que foi a primeira preliminar aduzida pela parte. Obrigada, doutor Leilson, e assim o processo continua. Quem deseja falar? Doutor Alexandre, com a palavra. Bom dia, senhora presidente, meus caros amigos conselheiros, doutor Biratã, Silvana, doutor Fernando Oeste, que eu agradeço aí pela deferência. Eu me acosto, senhora presidente, ao apontado pelo doutor Leilson, de uma forma muito incisiva, de uma forma muito clara, como sempre é de seu feitio, e evidencia-se também que o próprio pedido de perícia, né, que também não foi apreciado pela parte da procuradora de primeira instância, foi feito, eu estava observando aqui a defesa de primeira instância, a impugnação, foi feito exatamente como manda o figurino do artigo 90 da nossa lei. Então, efetivamente, fica claro essa falha, essa ausência de fundamentação específica sobre vários pontos que foram lançados na impugnação, né? Só para ressaltar essa questão da perícia, também eu me acosto ao que o conselheiro Leilson apontou. Obrigada, doutor Alexandre. O processo continua em discussão. Doutor Felipe, doutor Henrique. Não, presidente, só para... É exatamente a minha preocupação e minha observação foi amplamente já discutida, né? Era realmente sobre nós nos debruçarmos sobre a nulidade, porque, do meu ponto de vista, assim como o doutor Leilson, eu também li a sentença, o julgamento e entendo da mesma forma. Então, não vou me alongar, não. É isso, presidente. Mais alguém deseja falar? Presidente, eu acho que o processo já está assim, maduro para ser encaminhado aí de acordo com a decisão dos relatores, né?
Ok. Considerando que o processo, né, já está maduro com relação à preliminar, né, eu coloco em votação essa preliminar de nulidade do julgamento de primeira instância. E aí a gente deixaria os outros aspectos, as outras preliminares, para serem, né, analisadas futuramente. E aí eu pergunto primeiro aos conselheiros relatores, doutor Leilson e depois doutor Felipe. Doutor Leilson, como vota? Presidente, voto por conhecer do recurso, dar-lhe provimento para anular a decisão de primeira instância, fazendo com que os autos retornem para proferimento de novo julgamento. Doutor Felipe? Presidente, só fazendo uma observação, o doutor Biratã fez uma colocação pertinente na sua fala sobre o afastamento das nulidades que nós já poderíamos dialogar sobre elas, né? Então, eu questiono se nós o faremos ou deixaremos para um segundo momento, né? Tem nulidades aqui que... Doutor Felipe, na hora que eu estava colocando em discussão, eu estava exatamente me referindo também a essa questão. Se os conselheiros, a fala do doutor Leilson e a fala do doutor Alexandre e do doutor Henrique foi no sentido de que a gente analisaria a primeira nulidade por ordem que tinha sido colocada, que seria a nulidade da decisão de primeira instância. Foi isso que eu entendi dos senhores conselheiros, e aí ficaria, foi até como eu coloquei a questão, e as outras nulidades seriam analisadas... Não, para mim também... Posterior. Tá. Não sei se o doutor Biratã deseja fazer alguma sustentação mais... Não, presidente, eu não tenho nada contra o encaminhamento que foi sugerido aí pelo doutor Leilson, mas assim, quando eu coloquei a questão da outra preliminar para ser analisada de imediato, porque assim, eu sempre primo pela eficiência e pela efetividade do processo. Então, assim, preliminares que a gente já tem decisões aqui unânimes de afastamento, então já poderiam ser analisados de imediato e afastados e ficar consignado. Mas, assim, isso aí não há nenhum problema, assim, se isso for analisado posteriormente, isso aí não foi só uma sugestão, porque eu entendo assim, aquilo que a gente pode analisar, a gente vai analisando, já fica consignado na ata, mas também, se não for analisado agora, pode ser analisado no segundo momento. Olha só, presidente. Pronto, presidente. Então, eu vou, na verdade, eu vou só aderir ao voto do doutor Leilson. A gente, no segundo momento, já que realmente é uma discussão que nós temos, então eu voto da mesma forma, doutor Leilson, né? Para o retorno do processo à primeira instância. Eu agradeço e agora eu volto à ordem normal de votação. Doutor Carlos? Com os relatores. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhora presidente. Doutor Alexandre? Volto com os relatores, senhora presidente. Doutor Marcos? Com os relatores, presidente. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para decidir pela nulidade do julgamento de primeira instância, considerando que as razões de decidir não foram compatíveis com as alegações da parte e autuação, bem como não foi realizado o pedido de perícia, nos termos do artigo 50 e 83, é isso, doutor Leilson, da Lei 15.614/2014. Isso, presidente, 50 e 83. De acordo, Lei 15.614. De acordo com a manifestação do representante da douta Procuradoria-Geral e do parecer da Assessoria Processual Tributária. É esta a decisão para os dois processos, Silvana. Eu indago dos conselheiros se a gente poderia dar assim, uns 10 minutos de intervalo, porque já está muito longa. Perfeito. São 9h55, então 10h05 a gente retomaria. Pode ser.
Dando continuidade à nossa sessão, nós teremos 2 processos cujo recorrente é o mesmo, Daniele Bezerra da Costa Ferreira, é a mesma infração, mudando só o exercício, relatores diferentes. Eu vou anunciar os 2, o doutor Henrique fará o relatório, fará o relato, e o doutor Marcos acompanha e depois faz as considerações. Processo de recurso número 138.8/2019, auto de infração 2018-17172. Recorrente, Daniele Bezerra da Costa Ferreira, ME. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Processo de número 16488/2018, auto de infração 1/2018-17170. Mesmo recorrente, mesmo recorrido, e o conselheiro relator, doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. Doutor Henrique fará o relatório e o doutor Marcos depois fará as considerações que achar conveniente. Com a palavra, o doutor Henrique. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui, em especial o nosso amigo Alexandre Goiana, que hoje oficialmente passou a ser nosso titular, né? Já era de fato, agora passou a ser de direito, né, doutor Alexandre? Seja muito bem-vindo a essa casa. O doutor Marcos Vinícius aqui também, que nos acompanha nessa sessão, doutor Biratã, doutora Silvana e demais conselheiros, né? O presente processo trata da acusação de falta de recolhimento de ICMS antecipado decorrente de aquisição interestadual de mercadorias. Segundo o relato do auto de infração, o acusado deixou de recolher o ICMS antecipado, código 1023, referente aos meses de janeiro e março de 2018, tendo infringido o artigo 767 do Decreto 24569 de 97, com penalidade prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418 de 2003, culminando na cobrança de ICMS no valor de R$ 7.332,71 e multa no valor de R$ 3.666,35. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a nulidade do auto de infração por entender que o autuante não demonstrou devidamente a forma de apuração do imposto supostamente devido, descumprindo assim o disposto no artigo 19 da Lei Complementar 130/2014, que seria o Código de Defesa do Contribuinte. Afirma que o auto de infração contém vício formal na aplicação da alíquota ao suposto fato gerador. O valor devido do ICMS seria zero, posto que não consta nenhum valor informado no campo destinado à base de cálculo. Dessa forma, requer a nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Alega o excesso de exação, com base nos mesmos argumentos suscitados na nulidade, ou seja, a base de cálculo zero implicaria em resultado zero na aplicação da alíquota aplicável. Alega ainda a existência de saldo credor em sua conta gráfica, o que possibilitaria a compensação do ICMS exigido no presente auto de infração com o referido auto, o que antecipadamente requer. Requer também, ao final, que seja definida a juntada de documentos, que seja determinada a intimação pessoal do impugnante por sua representante legal, que seja declarada a nulidade do auto de infração e, no mérito, requer a extinção do crédito tributário em razão do valor nulo apurado e, subsidiariamente, caso assim não entenda a autoridade julgadora, requer a declaração da compensação do seu saldo credor de ICMS com o valor exigido em decorrência da auto de infração. O julgador de primeira instância decide pela procedência do auto de infração, refutando os argumentos trazidos pela defesa e declarando a impossibilidade de se compensar o crédito tributário exigido conforme artigos 71 e 72 do Decreto 24569. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos citados na instância singular, apensando, a título de exemplo, algumas decisões do CONAT. O Conselho da Assessoria Tributária entende que os documentos anexados aos autos são suficientes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sugerindo a manutenção
da decisão de primeira instância. Seria este o breve relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique. E agora com a palavra o doutor Marcos. Renovar o bom dia a todos. Silvano, senhora presidente, doutor Biratã, conselheiros. Na verdade, eu não tenho nada a somar ao relato do doutor Henrique, apenas que nesse processo, o período é de dezembro de 2017, o valor do principal é R$ 1.522,56, com multa de R$ 761,28, totalizando um valor de R$ 2.283,84. Obrigada, doutor Marcos. Com a palavra, o doutor Biratã. Obrigado, presidente. Presidente, senhores conselheiros, inicialmente, em relação à nulidade arguída, no que pertinha ao preenchimento do auto de infração, que teria inviabilizado o exercício de defesa, ela não tem como prosperar, né? A gente analisa assim, de imediato já se verifica a clareza, precisão, depende exatamente do que se trata, né? Falta de recolhimento do semestre antecipado, com a descrição de toda a documentação, que deu ensejo à autuação fiscal. Então, tem lançamentos com as notas, data, valores, número de notas, enfim. Então, não há aqui qualquer vestígio de nulidade aqui para ser acatada. Em relação à falta de recolhimento, isso aí ficou do antecipado, ficou devidamente demonstrado. É uma sistemática própria, né, como tem que bem o parecer, tem os contribuintes que são credenciados para um recolhimento no período posterior, mas a regra é que você, já na entrada, você pague esse ICMS antecipado, sem previsão para compensação. Até porque, se assim fosse, desvirtuaria toda a sistemática do antecipado. Então, se você permitisse que o contribuinte não procedesse segundo a sistemática do antecipado e, posteriormente, justificasse a existência de crédito para compensar, você desvirtuaria, você acabaria com o antecipado. Mas, enfim, isso é uma questão pacífica aqui na nossa Câmara, no CONAT como um todo. Não há nenhum outro aspecto, a meu ver, que digno de ser suscitado, pelo menos não observei nada assim, que pudesse elidir a acusação fiscal. E nossa manifestação final é pela confirmação da procedência da autuação fiscal. É só, presidente, conselheiros. Gostaria de fazer só algumas observações aqui para tentar deixar um pouco mais claro aqui o processo para os conselheiros, né? Nesse processo, embora os arquivos que estejam aí anexados no WebDrive, me parece que não estão completos, porque não está aparecendo todos os documentos aí para os senhores conselheiros, mas o auditor, por ocasião do início da ação fiscal, ele entregou os relatórios, né, do sistema Citran, relacionando nota a nota os valores que estavam em aberto. E também já com o valor específico da cobrança do CMS de cada nota. Então, essa documentação está apensa ao processo, junto com a documentação. E, posteriormente a isso, no momento da lavratura do auto de infração, foi anexado também esses mesmos relatórios, já com a informação que aquelas notas fiscais teriam sido cobradas através do auto de infração e fazendo referência ao número do auto. Então, assim, o processo é pequeno, né? Na realidade, no meu processo aqui, só fiscais, né? Mas todas as informações necessárias para a empresa refutar esse pagamento
ou efetuar o cálculo, isso foi apresentado devidamente por ocasião da ação fiscal. Eu faço mais essa observação porque me parece que esse arquivo não consta aí no processo que está no WebDrive, mas eu estou com o processo físico em mãos e eu tenho como, assim, aferir essa informação, né, aqui no processo. E a outra informação seria com relação à aplicação da súmula 6 do CONAT, né? Porque aqui, na realidade, foi colocado como atraso de recolhimento, considerando que essas operações estivessem regularmente escrituradas, né? Aqui a multa de 50% do valor da atraso de 50%, né? Então, aqui o parecer faz referência à aplicação da súmula do CONAT, aquela súmula 6, né? Então, seriam essas as considerações e me coloco à disposição para qualquer questionamento que os senhores se entenderem necessário. Inclusive, de fato, eu nem fiz menção na manifestação acerca da aplicação da súmula 6, né, do CONAT, de fato aqui, porque aqui, tendo em vista que se trata de informações extraídas do sistema corporativo da Cefaz, aplicaria essa redução aí de 50%. Né? Só esse acréscimo aqui, realmente eu não me manifestei na oportunidade. Eu também estava buscando aqui nos autos de infração exatamente essas informações que o conselheiro Henrique passou acerca da apuração do crédito, porque realmente a gente não vê aqui no arquivo do WebDrive as notas, o levantamento efetivo que o fiscal fez, né? Nem informações complementares, nem nada, mas estou satisfeito também. Essa também era a minha dúvida, que eu verificando não vi. E o próprio autuante aí, doutor Birata, ele já colocou no 123.1D. Né? Originariamente, ele já colocou logo lá nos 50%. Eu acho que a presidente teve algum problema de conexão. Eu peço desculpa, a minha conexão caiu de uma vez, assim. O doutor Leilson assumiu? Não foi preciso. A senhora foi tão rápida, mais que o Flash Gordon, que caiu, voltou, eu não pude nem assumir, tá entendendo? A senhora tão querida. Que ia ser presidente pelo procurador e a doutora Silvana não daria tempo de eu assumir. É tão querida que mesmo não estando, estava. Eu estava aqui escutando sua voz quando você caiu. Quando você caía. Quando ocorrer isso novamente, né, assim, o doutor Leilson automaticamente assume, na ausência dele, né, o doutor Henrique, né, assim. Então, dando continuidade, né, a gente estava colocando o processo, depois da manifestação do doutor Biratã, pela manutenção da decisão de primeira instância, colocando o processo para discussão. O processo encontra-se, né, em discussão. Presidente, eu fiz só alguns esclarecimentos, né, que no arquivo eletrônico não constam todas as peças do processo, né? Certo. Mas no processo físico consta todos os relatórios do sistema Citran, né, inclusive com o valor da nota, o valor que está sendo cobrado antecipado, né, que foi apresentado por ocasião da intimação primeira da ação fiscal, né, e também foi apresentado esse mesmo relatório após o auto-infração ter sido lavrado, né? Então, são 4 documentos fiscais, que aparece a cobrança do ICMS antecipado, naquele código 1023, e o valor específico já com esse cálculo, né? E, ademais, o próprio auditor enquadrou a empresa no inciso 123.1D, que seria aquele regulamento escriturado, né, que vai exatamente em consonância com o que dispõe a súmula 6 do CONAT, né? Aquela súmula que fala do atraso de recolhimento quando as informações estiverem nos sistemas corporativos da Cefaz. Foram essas observações que eu fiz na sua ausência. Obrigada, doutor Henrique. Vão ser julgados os 2 processos em conjunto, né? Os 2 processos em conjunto, foram anunciados os 2. Mais alguma manifestação? Não havendo interesse, né? Entendo que está bem entendida a matéria. Eu vou colocar em votação, colhendo primeiro o voto do doutor Henrique, doutor Marcos, aí depois a gente volta para a sequência, certo? Doutor Henrique, como é que vota no processo? Tem a preliminar, né, e o mérito, né? Podemos votar conjunto.
Isso. Preliminarmente, afasto a nulidade levantada, né, com relação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por entender que a documentação anexa ao processo é suficiente para que o contribuinte exerça seu direito. E no mérito, pode. E no mérito, recebo o recurso, né? Recebo o recurso para negar-lhe provimento e julgar a procedência do auto de infração, nos termos do julgamento de primeira instância. Obrigada, doutor Henrique. Doutor Marcos, como voto você? Doutor Henrique. Obrigada, doutor Marcos. Aí agora, doutor Alexandre. Acompanho o voto dos relatores, senhora presidente. Obrigada. Doutor Felipe. Com os relatores, presidente. Doutor Leilson. Com os relatores. Doutor Carlos Godin. Com os relatores. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do recurso ordinário, afasta a preliminar de nulidade por cesseamento ao direito de defesa em razão da falta de demonstração do inquérito, considerando que os elementos constantes nos autos permite o conhecimento e o exercício pleno do exercício da defesa, e no mérito nega provimento para manter a decisão condenatória de primeira instância nos termos do parecer e da manifestação da Multa Procuradoria-Geral do Estado. Esta é a decisão dos dois processos, senhores. E agora a gente termina, né, a pauta de processos de hoje, né, lembrando que amanhã nós teremos a nossa 15ª sessão ordinária virtual, né? E aí teremos o processo farmácia, indústria química, farmacêutica cearense, com a relatoria do doutor Alexandre, que não vai ser, né, doutor Alexandre? Isso, estou impedido e quem vem é o Rafael. Doutor Rafael. E o outro com o doutor Henrique. E aí são 3 processos para farmácia, o outro com o doutor Felipe. É o senhor mesmo, né, doutor Felipe? Presidente, sou eu mesmo. Certo? E o último processo de pauta é a DANCOR, né? E aí teremos a participação da doutora Lúcia, e a gente já agradece aqui a participação do doutor Carlos Gondim. Muito obrigada por ter participado desses 2 dias, né? A doutora Lúcia virá amanhã, não é isso? Exatamente. 2 dias. 2 dias, seguinte, né? Silvana, pode parar a gravação.